Olá, eu sou Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com Ricardo Guimarães Filho. Ele é fundador da Vita Investimentos, consultoria independente de investimentos. Tudo bem, Ricardo? Obrigado pela gentileza. Tudo bem, e você? Obrigado você pelo convite. Ricardo, sempre se falou da importância de um investidor diversificar as aplicações financeiras para proteger o patrimônio. A atual crise reforça essa recomendação? Qual é a sua percepção? A gente sempre recomendou os nossos clientes a investirem diversificado em classes de ativos e também geograficamente, né? Eu acho que essa crise ela vem reforçar isso, né? A gente teve primeira coisa que a gente pôde perceber é a desvalorização da moeda, né? A gente teve uma desvalorização do real de quase 50% em 2 meses. Quando a gente viu uma retomada dos mercados, os mercados lá fora retomaram muito mais rápido do que os mercados aqui. Então, os clientes que tinham investimento no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, eles sentiram menos a crise. Num primeiro momento até sentiram igual, porque todos os países reagiram uniformemente, né? Os mercados caíram em paralelo, mas numa retomada, quando você tem um país como os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma capacidade monetária muito grande, ele tem mais força para segurar a economia e motivar a recuperação, né? Então, os investimentos lá fora tendem a se recuperar mais rápido do que aqui, porque aqui a gente ainda está numa crise política e etc. Então, a diversificação geográfica é uma coisa muito importante. A gente sempre coloca como cultura para os nossos clientes, a gente fomenta isso, e a maioria dos nossos clientes começou a investir lá fora depois que entrou para a nossa empresa. Que outros ensinamentos em relação a investimentos a pandemia do novo coronavírus fortalece? Eu acho que o maior ensinamento aqui é o longo prazo, né? Então, é você sempre olhar o longo prazo, não se desesperar, né? Porque no momento de desespero, você sempre acaba tomando as decisões erradas. Então, manter a calma nos momentos de pânico, pensar no longo prazo e seguir o seu plano inicial, disciplina, né, nos investimentos. Então, acho que esses são os outros ensinamentos. Assim, quando você traça uma estratégia de investimento e tem uma crise, e você continua com essa estratégia, no longo prazo você tende a se sair bem das crises. Falando agora mais especificamente dessa diversificação geográfica, essa diversificação internacional, como você já destacou no começo dessa entrevista, além da crise sanitária, né, com a pandemia e, consequentemente, os impactos na economia, o Brasil passa por turbulências na política. Esse cenário, de uma certa forma, ele aumenta a busca por investimentos no exterior? Ele aumenta, a gente tem recebido novos clientes com um desejo de investir lá fora ou aumentar o seu portfólio lá fora. Mas eu sempre reforço que ter investimentos lá fora ele não deve ser feito só agora que o Brasil está em crise, né? Porque geralmente a gente se sente mais motivado a investir lá fora quando o dólar vai para R$ 6, né? Quando a bolsa está caindo. Mas, na verdade, eu acho que tem que ser um plano consistente assim, de investimento. Então, quando o dólar estava R$ 3, a gente mandou dinheiro. Quando o dólar estava R$ 3,50, a gente mandou 4, a gente mandou 4,50, a gente mandou. Então, sempre que você mantém uma disciplina e uma estratégia, nessas horas, às vezes, é melhor nem esperar um pouco para mandar o dinheiro, né? Porque a gente está, de novo, num momento de crise, né? Ou começar a criar o seu portfólio lá fora com calma. Então, você manda um pouco agora, manda um pouco daqui 1 mês, manda um pouco daqui 2 meses, e aí você pega diversos níveis de câmbio, diversos momentos de mercado, né? Mas nunca tudo de uma vez. A gente tem tido bastante busca por clientes querendo investir lá fora, mas a nossa recomendação para quem ainda não tem o dinheiro lá fora é ir com calma, né? E você viu que a gente teve uma valorização do real de 50 centavos em uma semana, né? Então, imagina a pessoa que desesperada mandou tudo de uma vez, né? Então, a ideia aqui é sempre longo prazo e fazer as coisas com calma. Então, essa diversificação tem que estar o tempo todo no radar do investidor. Exato, sempre. O Brasil, a gente costuma dizer que
o Brasil ele é uma parte muito pequena da economia mundial para você ter todos os seus investimentos aqui, né? Isso de uma forma constante, né? E ainda uma coisa que a gente percebe muito, a gente tem muito cliente que é empresário, né? O empresário ele ainda tem um risco adicional ao Brasil, né? O negócio dele depende muito do Brasil. Então, para os nossos clientes empresários, às vezes até a maioria dos investimentos está fora do Brasil, né? A gente foi construindo esse portfólio ao longo dos anos e a maioria do portfólio do cliente já está lá fora, porque o Brasil já é um risco direto para o negócio dele, né? Falando mais operacionalmente, como que a Vita faz essa ponte com quem pretende aplicar lá fora, ter esses investimentos fora do país? Então, a primeira coisa é entender quanto o cliente vai mandar lá para fora. A gente faz um trabalho a quatro mãos com os advogados para entender qual é a melhor estrutura para o cliente investir lá fora, seja na pessoa física, e aí tem que ter um cuidado redobrado com a parte tributária, pagar as DARFs direitinho, seja através de empresas lá fora, para patrimônios maiores, né, a partir de $300 mil. O veículo correto é montar uma empresa, mas a gente sempre faz um trabalho a quatro mãos com os advogados para entender qual é a melhor estrutura para o cliente. Também tem uma questão de sucessão, né, do patrimônio lá fora, então quem vão ser os sócios dessa empresa, se vai ter um testamento, se não vai. Então, tem algumas questões aí que a gente auxilia o cliente antes de propriamente remeter o dinheiro e fazer investimentos, né? E como que é feita essa gestão? Vocês têm um escritório nos Estados Unidos. Pode contar um pouco mais para a gente sobre isso? Claro. Então, nos últimos meses, mais ou menos nos últimos 12 meses, o nosso patrimônio lá fora, que a gente faz o advisory, cresceu demais, né? E a gente viu uma oportunidade de ter um escritório lá fora para fazer duas coisas. Primeiro, para atender clientes residentes fiscais americanos. E o segundo, para poder ter uma curadoria de produtos local tão boa quanto a gente tem aqui no Brasil, né? Como a gente é independente, a gente olha praticamente todos os tipos de investimento que existem no mundo. Então, até o mês passado, a gente fazia essa curadoria de produtos lá fora, daqui do Brasil, com a nosso time de investimento daqui. E a gente vinha trabalhando com duas pessoas bem sêniores para montar um escritório lá. São pessoas que têm mais de 20 anos de mercado. E, finalmente, no mês passado, surgiu o nosso escritório nos Estados Unidos para exatamente fazer essa ponte de forma mais tranquila, ter uma presença local, conversar com os gestores localmente dos produtos, conversar com os nossos parceiros lá fora, né? A gente tem bancos e corretoras que são nossos parceiros lá fora, também fazer esse relacionamento mais presencial. Então, o nosso escritório surgiu dessa oportunidade que a gente viu e desse crescimento do nosso Asset Under Advisory lá fora. Focando nessa parte da curadoria, você pode dar alguns exemplos de produtos, aqueles que estão mais em evidência, aqueles que são mais buscados nesse momento? Você pode falar para a gente? Claro. Quando a gente investe lá fora, a gente usa veículos como renda fixa, né, os bonds, que a gente chama, os títulos de renda fixa. A gente usa ETFs, que são fundos listados em bolsa, que replicam cestas de ativos, né? Então, você tem ETFs de tecnologia. É um ativo que replica ações de empresas de tecnologia. São negociados em bolsa. A gente usa fundos que tem uma característica talvez um pouco diferente aqui do Brasil, chamado mutual funds. A gente usa investimentos alternativos, né? E esses são os que mais requerem uma presença lá e uma análise bem cuidadosa, que são investimentos de 5, 10 anos, né? Com um retorno esperado maior, mas com um risco de liquidez maior, né? Ou seja, o dinheiro fica dentro do investimento 5, 10 anos. Então, esses são os veículos que a gente usa: ações, renda fixa, ETFs e investimentos alternativos. E quais são as dicas e também os cuidados para quem está iniciando esse planejamento, pretende fazer essa diversificação geográfica? É muito diferente de investir aqui no Brasil? O que você recomenda? É muito diferente, primeiro pela gama de produtos enorme que existe lá fora. Basicamente, você pode investir no que você quiser, né? Então, a primeira coisa é
manter simples o seu portfólio lá fora. São muitos produtos, muita oferta, prestar muita atenção nas taxas. Geralmente, a tabela de taxas lá dos fundos, ela é um pouco mais complexa que aqui no Brasil. Então, essa é uma outra coisa importante para prestar atenção. Mandar o dinheiro com calma e mandar o dinheiro na estrutura tributária que é a melhor para você. Acho que essas são as coisas mais importantes. Ricardo, falando um pouco mais sobre essa abertura do escritório nos Estados Unidos, com essa possibilidade de captar clientes residentes lá, qual que é a expectativa da companhia? O que vocês estão projetando aí para os próximos meses, para o restante dessa operação? Então, uma das coisas que a gente analisou nos últimos 6 meses com as pessoas que estão tocando o nosso escritório lá fora é a quantidade de residentes fiscais americanos que são brasileiros que se mudaram para lá e que não organizaram seus investimentos na mudança, né? Como a gente até o mês de abril era regulado só pela CVM, eu não poderia atender clientes brasileiros residentes fiscais nos Estados Unidos. Agora eu sou regulado pelas autoridades americanas e pelas autoridades brasileiras. As nossas licenças estão quase prontas lá. Então, a gente vê aí um crescimento da nossa base de clientes que são residentes fiscais americanos, mas brasileiros que moram lá, né, nos Estados Unidos. Entendi. Para a gente finalizar essa entrevista, então, Ricardo, que cenários vocês projetam aí para o restante do ano, tanto em termos de negócios quanto para a economia? A gente está no meio dessa pandemia, ainda mais aqui no Brasil, a gente não sabe quanto tempo mais ela vai durar, vai ficar sob controle. Como vai ser essa reabertura? Quando as atividades vão poder voltar ao normal? Que cenários vocês estão projetando aí para esse restante do ano? De novo, tanto em termos de negócio quanto para a economia. Então, começando pela economia, né, a gente ainda projeta um cenário bem turbulento, tá? Acho que a gente teve um primeiro momento no mercado de pânico. A gente teve agora uma volta dos mercados bem forte, né? Os mercados voltando para os níveis quase do final do ano passado, principalmente lá fora. Só que eu acho que ainda tem um distanciamento muito grande entre a economia real e o que o mercado espera, né? Então, o mercado teve uma injeção de liquidez muito grande do Banco Central americano e acho que isso também motivou um pouco a estabilização e essa alta de preços de ativos, mas você ainda tem 40 milhões de desempregados nos Estados Unidos, né? Você tem pessoas nos Estados Unidos que ganham mais dinheiro com o auxílio do governo do que no trabalho que elas tinham antes, né? Você tem todo esse dinheiro que foi impresso pelo Tesouro Americano via emissão de dívida. Que isso vai dar resultado, né? Quais são as consequências disso? Então, na nossa cabeça, o cenário global ainda é um cenário bem turbulento. Eu acho que a gente não vai ver pânico, igual a gente teve no mês de março, mas talvez a gente tenha uma volta dos ativos, uma queda das bolsas de modo gradual, né? A gente tem mantido caixa para os clientes para poder aproveitar essa volta. Paciência, porque o mercado às vezes só sobe, depois só cai, né? Então tem que ter paciência para investir na hora certa. Aqui no Brasil, a gente acha que o cenário é muito complicado, né? A gente tem evitado comprar ativos brasileiros, mesmo com os recursos dos nossos clientes que estão no Brasil, a gente tem tentado diversificar em fundos estrangeiros que vieram para o Brasil. A gente está bem pessimista com o Brasil, acho que tem um monte de variáveis aí econômicas e políticas que é muito incerto. E com relação aos negócios, a gente está bem otimista, porque a gente percebeu que nessa crise, várias pessoas que vinham tentando construir seus portfólios ou gerenciar seu dinheiro de forma solitária, né? Quando a bolsa só sobe, quando o mercado tá fácil, é tranquilo, né? Mas em momentos como esse, a gente teve uma alta muito grande de famílias procurando a gente e contratando o nosso serviço no último mês. A gente praticamente retomou o nosso volume de captação pré-crise nas últimas 2 semanas e tem visto um crescimento muito grande. E agora, com essa nova base de clientes que a gente pode atender nos Estados Unidos, a gente projeta talvez terminar o ano até melhor do que a gente imaginava no começo do ano. Ricardo, muito obrigado. Agradeço novamente sua gentileza em conversar com a gente, esclarecer as nossas dúvidas. Obrigado você.
Money Report conversou com Ricardo Guimarães Filho, fundador da Vita Investimentos. Obrigado pela atenção e até a próxima.